Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza. Bem-vinda e bem-vindo ao Octanage Lab, Conexão Londres, Austin, Brasil. Eu sou Vinícius Faquineto, empreendedor e mentor em Londres. Eu sou o André Piazza, consultor de inovação em Austin, Texas. Como hosts do Octanage, exploramos as últimas novidades em inovação, negócios e empreendedorismo que acontecem aqui na Europa e nos Estados Unidos, e como isso faz e vai fazer a diferença para o seu empreendimento. No episódio de hoje vamos falar sobre inclusividade no empreendedorismo, que tem sido um dos valores do Octanage desde que a gente começou há mais de 2 anos atrás, depois de 80 entrevistas e mais de 100 episódios falando sobre empreendedorismo, inovação e transformação digital. Na última semana, assistimos o episódio do assassinato de George Floyd aqui nos Estados Unidos, de forma trágica, e ficamos consternados com o acontecimento. E gostaríamos de hoje, nesse episódio, repassar com vocês algumas das coisas que a gente tem experimentado através da nossa jornada trabalhando com empreendedores aqui no Octanage e da nossa vivência profissional. Da mesma forma que estamos consternados com o acontecimento, a gente gostaria de abordar o assunto de forma delicada e de forma baseada na nossa experiência. Também gostaríamos de expressar a nossa revolta com o fato de que a gente sabe que isso não foi uma situação isolada, que isso na verdade é uma situação diária que é vivida por pessoas e comunidades ao redor do mundo inteiro, e que, como forma de manifestar o nosso suporte, no episódio de hoje vamos repassar alguns pontos que fizeram parte da nossa experiência aqui no Octanage e que vão nos ajudar a construir um mundo mais justo e mais igualitário e mais inclusivo para todos nós. Quando nós começamos o Octanage no final de 2017, a gente colocou dentro dos nossos valores a inclusividade. Os nossos valores do Octanage estão disponíveis em octanage.com/valores. E um desses valores que a gente menciona é todas as formas de empreender, que é o valor da inclusividade, sem mitos nem vieses. E é justamente o que a gente vem fazer no episódio de hoje, repassar algumas das coisas que a gente aprendeu nessa caminhada, depois de ter entrevistado mais de 80 pessoas, depois de mais de 100 episódios, falando sobre empreendedorismo e inovação, e a gente gostaria de repassar isso com vocês como forma de construção de um mundo mais justo e mais igualitário. Vinícius Faquineto, seja muito bem-vindo, meu amigo, meu co-host, cofundador aqui dentro do Octanage. Olá André, tudo bem? Obrigado novamente, é sempre um prazer estar aqui junto contigo e com toda a nossa comunidade. Bom, o episódio de hoje poderia ser muito mais alegre, mas infelizmente a gente tem visto esses protestos aí acontecendo ao redor do mundo e eu concordo que de forma justa, né, porque a gente tá junto aí com todas essas pessoas, e aí a gente não tá falando somente da comunidade que apoiam, né, no caso, o caso de George Floyd, mas todas as comunidades em termos de minorias também. Quando a gente fala de inclusividade, a gente fala de todos, né, do mundo inteiro, mas de pessoas que de alguma forma sofrem algum tipo de preconceito, né, e tenham mais dificuldades, né, ou mais dificuldades do que outras. Então, é um assunto sempre delicado a gente falar, mas queremos aqui realmente colocar um pouco e de alguma forma colaborar com a nossa comunidade e também trazer um pouco de ação, né, do que a gente pode fazer para, de fato, fazer desse mundo um mundo mais igual, todos tenham as mesmas oportunidades. Dentro da inclusividade que a gente coloca como valor aqui do Octanage, a gente acabou entrevistando, então, empreendedores e empreendedoras de todas as áreas, e a gente tem isso dentro de Octanage/temas, com a variedade de temas que a gente tem abordado dentro do podcast. Então, para vocês terem algumas ideias, né, convido vocês a dar uma olhada nessa página, e a gente tem realmente, quando a gente fala de inclusividade, que é um assunto que tem vários prismas. No caso, o incidente que aconteceu teve um prisma, uma conotação racial fortíssima, e o valor de inclusividade, uma das coisas, tem a questão étnica e racial. Por outro lado, tem outros valores dentro de inclusividade, que é ter variedade de assuntos e variedade de diversidade na cobertura do assunto. Então, o que a gente tem lá dentro dessa página? Tá? Variedade de tipos de negócio, segmentos, ramos de atuação,
profissão e carreira dos nossos entrevistados, perfil dessas pessoas, assuntos de mentalidade empreendedora, assuntos de habilidades e competências para empreender, assuntos relacionados à variedade de marketing e assuntos e técnicas de inovação e desenvolvimento. Geografia também, a gente tem vários países, inclusive estrangeiros aqui que a gente entrevistou em espanhol, vários estágios de empreendedorismo e também a variedade dentro do ecossistema empreendedor. Então, esses aí foram alguns dos tópicos que a gente cobriu nessas 80 entrevistas, e o que a gente tem ali dentro é realmente fascinante, ao ponto de que o Google está ranqueando a gente agora como número 1 em termos de temas do empreendedorismo. Então, se você digitar temas do empreendedorismo no seu browser, você vai cair justamente nessa página de temas do Octanage, que está realmente completa e tem essa variedade grande de assuntos que a gente gostaria de usar como ponto inicial, um valor nosso, para iluminar essa jornada que o Vinícius mencionou, em termos de ação e construção de um ambiente empreendedor mais justo e mais igualitário para todos nós. Importante a gente falar também de que realmente a gente pode tomar como ação, né? Acho que o protesto realmente é o primeiro ponto, onde tu te mostra e mostra para todos que tu não está satisfeito com isso, e como o André mencionou no começo, não foi um ponto isolado e não foi um caso só. Então, muitos casos começaram a aparecer aí após esse incidente. E a gente sabe da dificuldade. Quando a gente fala de inclusão dentro das nossas entrevistas, a gente pode pegar o caso de mulheres, a dificuldade de mulheres empreender. No caso de negros, a gente tem as estatísticas também das dificuldades que eles têm para empreender. Também a gente está falando isso não só de Brasil, mas no mundo inteiro. Inclusive aqui em Londres, e uma das ações que eu coloco como um ponto para reflexão e para tornar esse mundo mais justo é sim criar ambientes onde essas pessoas tenham mais espaço para se desenvolverem. Então, quando a gente fala de inclusão, é ter mais diversidade, e a gente está falando não só do tema empreendedorismo aqui, mas diversidade na televisão, né, em filmes, a forma como a gente se conecta, então educação também acima de tudo. Mas trazendo um caso aqui em Londres, a gente tem muitas iniciativas, como eu mencionei, não só para a comunidade negra, mas também aqui nós temos muitos indianos, né, pessoas da Ásia têm um pouco mais de dificuldade de alguma forma, principalmente pessoas da Ásia que elas não falam a língua inglesa. Então existem comunidades específicas que ajudam e auxiliam essas pessoas. Então assim, a gente precisa de alguma forma tomar ação. Nós não podemos de forma alguma minimizar ou dizer não, mas existem problemas em todos os lugares. Sim, mas nós temos que pegar um ponto e fazer acontecer, dar de alguma forma o primeiro passo. É interessante observar que algumas coisas que a gente está vendo então no ambiente empreendedor, né? Antes de falar sobre o que a gente está vendo de ações no ambiente empreendedor a respeito de inclusividade, eu gostaria de mencionar alguma coisa que a gente viu aqui no Octanage e que nos chamou a atenção, né? De todos os empreendedores negros que a gente entrevistou, todos eles mencionaram, quando a gente pergunta a respeito de qual foi a pessoa que mais lhe inspirou a empreender, pergunta clássica nossa, né, Vinícius, das entrevistas, todos eles mencionaram alguém da família como inspiração. E a maior parte deles mencionou como inspiração, inclusive, as mães. Então, e contando histórias assim de superação, que é outro tema recorrente nosso aqui no Octanage. Então, esses empreendedores que a gente entrevistou mencionaram as mães como uma mulher que trabalhou, uma mulher que tinha como valor entregar oportunidades que ela não teve para os filhos, e que eles veem esse trabalho, essa superação das mães como justamente um dos motivos deles de inspiração e do sucesso deles como empreendedores hoje. Então a gente tem inclusive um testemunho muito bonito feito pelo Leonardo Gross, que foi entrevistado pela gente então no episódio E018, então octanage.com/E018. O Leonardo Gross faz uma homenagem muito bonita para a mãe dele,
como inspiração para a caminhada dele. Ela que foi executiva dentro da IBM Brasil, foi uma das primeiras executivas negras dentro da IBM Brasil, então contando uma outra história já dela de intraempreendedorismo e de superação. Então chamou a atenção o fato deles todos mencionarem isso, e eu acho que é uma coisa que a gente precisa perceber justamente naquele sentido que tu mencionou, Vinícius, das dificuldades de cada grupo. Então a gente teve a oportunidade de aprender as dificuldades do empreendedorismo feminino, de entender melhor isso. Teve uma entrevista incrível com a Tassiana Mello, em que ela repassa a força e o impacto do empreendedorismo no Brasil e no mundo. Ela escreveu um livro a respeito disso, um projeto chamado The Girls on the Road, e que está disponível no octanage.com/E029. Da mesma forma, a gente teve a oportunidade de ver esses padrões de dificuldade e entender que para muita gente, para muito empreendedor e empreendedora negros que estão hoje no mercado, eles tiveram alguém da família que teve que passar por essa superação para conseguir entregar novas oportunidades e para eles estarem aí hoje. E o que a gente acredita dentro do nosso valor de inclusividade, que a gente pode criar situações dentro do ambiente empreendedor que vão justamente propiciar o próximo passo para todo mundo dentro da comunidade empreendedora. E aí começa a entrar na linha daquilo que o Vinícius falou, né? Ações na comunidade empreendedora em termos seja nelas na captação de fundos, que é uma das formas de viabilizar as ideias e empreendimentos que as pessoas têm por aí. Bom, excelente, André. E eu queria trazer, acho que de mais importante também, no meu ponto de vista, e esse é o grande motivo pelo qual a gente está gravando aqui hoje, é que 2020 tem sido um ano realmente bem difícil, mas um ano de muita reflexão, né? Não só pela pandemia, mas por esses protestos que estão acontecendo. O ponto para nós, né, como gestores e empreendedores, que de alguma forma temos nas mãos a possibilidade de fazer um pouco para mudar e para fazer desse mundo melhor, realmente tomar ação. E é isso que eu tenho visto e de muito bonito em diversas cidades, né? Não só em grandes cidades onde aconteceram protestos. Então vi amigos postando um pouco dos protestos que aconteceram em São Francisco também, mas é da ação, é da diversidade. Trazer isso para dentro do seu negócio, mostrar isso e, como eu falei antes, levantar a bandeira, não minimizar. Acho que não é momento hoje de criticar, e o mais bonito de tudo como a gente sempre fala no Octanage, a gente tem falado isso desde o início da pandemia, que é conexão. Então, não é a questão de que se eu sou negro ou não, se eu sou privilegiado ou não, mas de alguma forma como que eu posso fazer parte, como que eu posso ajudar as pessoas que a gente sabe que não têm o mesmo privilégio, e privilégio também é uma questão de ponto de vista, porém tem algumas coisas que são consenso. A gente sabe que tem pessoas que sofrem preconceito, esse é um dos pontos, e infelizmente a gente tem os casos, quando a gente está falando aí de preconceito, racismo, né? A gente está falando aí de cor, etnias, e aqui em Londres, por ser uma cidade extremamente cosmopolita, onde a gente tem, né, pessoas do mundo inteiro, assim, a gente ainda vê esses casos acontecendo diariamente. Muito bem lembrado. Para iluminar esse caminho, então, de restauração e que todos podemos participar, eu estou trazendo aqui alguns dados reunidos por uma pesquisa feita no ano passado, de julho a setembro de 2019, feito pela Preta Hub, que é uma da aceleradora brasileira justamente voltada para o público negro. E estou lendo aqui as informações, então, repassadas pela Adriana Barbosa, que é CEO da Preta Hub e que coordenou essa pesquisa e os resultados, que a gente, inclusive, vai disponibilizar no nosso post lá no Octanage. Então, no Octanage, no post relacionado ao Lab 014, octanage.com/Lab 014, a gente traz o link, então, para a entrevista com a Adriana Barbosa e com os resultados dessa pesquisa que foi feita em 2019 sobre o empreendedorismo negro no Brasil. Então, foram entrevistados 1.220 pessoas ao redor do Brasil e se criou um perfil a respeito do que é esse empreendedorismo negro no Brasil.
algumas coisas que foram repassados, né, pela Adriana na sua entrevista. Nos últimos 20 anos, a população negra passou a se autodeclarar como negra, a partir de um movimento intenso de grupos culturais, artistas, coletivos, organizações sociais e ações afirmativas. É um esforço coletivo para construir uma narrativa de beleza e potência, e ela fala também que nos últimos anos, então, o empreendedorismo chegou mais tarde à população negra. E muitas dessas pessoas que estão sendo abordadas agora são os mais jovens, que estão mais conectados e conseguem acessar mais facilmente o ecossistema empreendedor. Então, como a gente mencionou anteriormente, a Preta Hub é uma aceleradora voltada para negros e é algo que é muito comum aqui no ambiente de startups dos Estados Unidos. Então, aqui em Austin, inclusive, tive a oportunidade de trabalhar com algumas dessas aceleradoras no ano passado, em 2019. E uma delas é a Pride Capital, que tá localizada aí, trabalhava no escritório ao lado do nosso, e que justamente trabalhava com empreendedores negros, né? Então é bem interessante que uma das formas de ajudar no processo de empreendedorismo, e a gente aprendeu e o Vinícius mencionou, né, é captação de fundos, e a outra delas é conexão. Então é justamente de formar hubs de conexão para que as pessoas possam alavancar suas ideias e torná-las em realidade. Isso acontece através do capital empreendedor, que inclusive é um dos nossos temas no Octanage, e que menciona dentro do capital empreendedor conexões e fundos de investimento, né? Captação de recursos para o seu negócio. O que ela fala aqui, inclusive, e que tem sido também tema aqui nos Estados Unidos, muito frequente de debates, é que a comunidade negra acaba recebendo muito menos investimentos dos venture capitalists. Então, isso também é uma das plataformas dessas aceleradoras voltadas para o público negro, justamente por trazer a possibilidade de romper com o gap que existe entre o financiamento que é dado para pessoas de outras raças e cores, né? Então, é outro aspecto que a comunidade de Venture Capital e a comunidade de startups lida, e de forma muito aberta aqui nos Estados Unidos, que é justamente o gap disso, né? Tanto não só para negros, mas também para mulheres. E teve várias, inclusive, das nossas entrevistadas que relataram esse tipo de problema, né? De dificuldade. Então, de repente, essas são ações que podem ser tomadas para iluminar o caminho daqui para frente em termos da comunidade empreendedora. Excelente. E até para só ilustrar a questão dos fundos aqui, eu peguei a informação de que dentre os fundadores, né, que tiveram aporte de venture capitals, né, apenas 1% desses fundadores nos Estados Unidos eles são negros. E bom, sabemos que o caminho ele é longo, né? Não vamos conseguir fazer mudanças aí da noite para o dia, mas acho que um grande primeiro passo ele já foi dado, que é conscientização, né, global das pessoas. E eu acho que, então, após a consciência, eu acho que o que a gente tem que fazer, de fato, é tomar ação. E, bom, você que está nos escutando, com certeza você já está tomando ação, escutando esse episódio, mas lembre-se, você pode revisitar aí o nosso website, todos os episódios que nós mencionamos aqui hoje no podcast. E se você tem dúvidas, né, queira contribuir, tem alguma ideia, né, queira fazer parte aí da diferença, acesse octanage.com/pergunte e mande a sua pergunta diretamente para nós. Time Octanage, até a próxima. Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.